Boa noite para todo mundo. Finalzinho de semana chegando, sextou, minha gente, praticamente final de julho, né? E vamos então para os destaques da semana. Espero que a semana de vocês tenha sido muito boa, que vocês tenham aproveitado. Eu conversei com algumas pessoas no direct, no privado. Eu vi que o dólar ficou mais difícil de operar essa semana para algumas pessoas, mas nada como estudar mais um pouco, ressignificar o que aconteceu essa semana e semana que vem começa a vida nova, né, minha gente? Mas é isso. Então, vamos para os destaques da semana. Bom, dá para ver? Dá. Bom, por aqui, minha gente, bolsas no mundo inteiro fecham no positivo, exceto a nossa, tá? A nossa bolsa aí, ela fecha praticamente no 0 a 0, tá? Ela tá vermelhinha ali, mas vamos combinar que é praticamente no 0 a 0. As bolsas no positivo aqui, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na China, são muito provenientes das decisões de política monetária que nós tivemos, tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro, que eu vou comentar já já, e de um possível anúncio de estímulos aí por parte da China. Alguns anúncios já até começaram a surgir para estimular o setor privado por lá e tal. Mas enfim, nada muito detalhado ainda, mas de qualquer forma conseguiu manter as bolsas desses três lugares no positivo. A gente acaba não surfando tanto essa onda, principalmente por conta de commodities e alguns ruídos internos que eu vou comentar com vocês, mas de qualquer forma fechamos aí dentro da estabilidade. Okay? Já o dólar, minha gente, como vocês podem ver aqui, dólar nos emergentes, lembrando que o dólar contra o real e dólar contra o peso mexicano são dois pares de moedas em países emergentes, né? Dólar contra dois emergentes. Fecha bem negativo, né? E o DXY, que ele é um par de moedas, que ele é, na verdade, uma cesta de moedas, considerando países desenvolvidos, então é o dólar contra países desenvolvidos, já não consegue fechar no negativo aí, fecha no positivo. Isto também por conta da decisão de política monetária que nós tivemos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tá? Por fim, commodities aqui, minério de ferro, essa semana começou bem, mas desandou ao longo da semana e acabou fechando no negativo, e o petróleo segue firme e forte em alta essa semana, tá bom? Então vamos lá, eu vi que eu tô tampando a letrinha aqui, né? Eu vou sair daqui só pra gente falar sobre, pra vocês verem o slide inteiro. Bom, então vamos lá. Nossa bolsa aqui fecha com 120.187, tá? Eu peguei bem no finalzinho do leilão, pode ser que mude alguma coisa, mas eu acho que não vai mudar. E o nosso dólar fecha a 4,72. O nosso dólar à vista fecha a 4,72 e aqui vocês veem o gráfico do dólar futuro, tá? Recapitulando, esse daqui é o gráfico do mês, para a gente ter uma visão de mês. O quadradinho em amarelo é a nossa semana, tá? Em cima, a nossa bolsa, embaixo, o nosso dólar. Pessoal, vamos para os destaques da semana, tá? Vamos lá. Primeira semana começa com uma alta de commodities. Eu comentei com vocês no resumão de segunda-feira. Nós tivemos alta de minério de ferro, alta do petróleo e alta de commodities agrícolas, tá? Cada um com seu motivador, né? O petróleo e o minério de ferro motivados aí pela expectativa de anúncios por parte da China por causa da reunião do Politburo que teve, eu vou falar já já sobre isso. Então essas commodities, elas antecipam esses possíveis anúncios e acabam fechando no positivo. O petróleo em específico teve uma parada de uma refinaria da Exxon lá nos Estados Unidos, que essa refinaria refina 120 mil barris de petróleo por dia, então é uma oferta menor de petróleo no mercado, isso corrobora o preço do petróleo em alta, e as commodities agrícolas por causa do rompimento do acordo de grãos entre a Rússia e a Ucrânia, e eles acabaram bombardeando aí armazéns, né? Vários armazéns onde os grãos estavam armazenados, grãos esses que alimentam o mundo inteiro, eles compram o mundo inteiro. Então, isso fez com que o preço de commodities agrícolas subisse aqui. Como a nossa bolsa é uma bolsa recheada de empresas de commodities, temos Vale, temos Petro, temos que tem um peso significativo na bolsa, né? Elas têm um peso importante. Elas por si só conseguem, dependendo da variação, movimentar ou não, ou estagnar a movimentação da nossa bolsa. Então, dentre outras empresas de mineração, CSN, 3R Petróleo para Petróleo, enfim, por aí vai. Então, começamos a semana comemorando essa alta de commodities aqui, tá? Quando foi na terça-feira, de segunda para terça, sai a ata da reunião do Politburo lá da China, e aí eles registram, né, em ata. Eles vão anunciar estímulos. Não deram detalhes, porém o registro em ata foi o suficiente para animar de novo os nossos mercados. Como a China é o nosso maior cliente comercial, minha gente, se a economia deles vai ser estimulada para que eles consumam mais, a gente vai vender mais para eles. Então a gente vai nessa onda de positividade lá da China.
Isso na terça-feira, ok? Bom, seguindo a semana, na quarta-feira tivemos decisão, né? Então, falei da China aqui para vocês, depois a gente fala do Japão, vou falar dos Estados Unidos. Na quarta-feira tivemos decisão de política monetária nos Estados Unidos, houve um aumento de 0,25 base point na taxa de juros por lá, já era esperado pelo mercado, tá? E a fala do presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, foi entendida pelo mercado como uma fala dovish, como uma fala suave, uma fala em que, a depender dos dados, não tem mais aumento de juros nos Estados Unidos. Se isso é uma verdade ou não, nós vamos ver no futuro, mas foi isso que o mercado interpretou e por isso das bolsas positivas nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, que vocês viram no slide anterior, tá? A gente acaba não surfando tanto essa positividade aqui, na quarta-feira fecha de lado, né? Assim, nada demais também. A gente acaba fechando de lado. O nosso dólar, ele sente mais, por quê? Na medida em que nós temos os países desenvolvidos mantendo os juros por lá, não subindo mais, ou pelo menos essa é a expectativa, a diferença de juros entre os países desenvolvidos e nós, por exemplo, aqui no Brasil, países emergentes, mas especificamente sobre o Brasil, essa diferença de juros ela é grande. Então, o que os estrangeiros fazem? O chamado carry trade, que é pegar dinheiro emprestado, por exemplo, nos Estados Unidos a uma taxa de 5%, investir, por exemplo, numa renda fixa, aqui no Brasil a uma taxa de 13%, e ele ganha nessa diferença. Né? Explicando bem simplificadamente, esse seria o raciocínio. Então, se lá nos Estados Unidos não vai ter corte de juros, certo? Desculpa, não vai ter novas altas de juros. E aqui no Brasil, por mais que tenham cortes, ainda assim o nosso juros é muito atrativo, isso faz com que os estrangeiros queiram fazer esse movimento, né, esse investimento chamado carry trade, e isso faz com que o dinheiro chegue no Brasil, e quando o dinheiro estrangeiro entra no Brasil, isso pressiona o dólar para baixo. Então, isso fez a movimentação do nosso dólar todo dia negativo essa semana. Sim, só voltar aqui rapidamente na terça-feira, que eu já tô na quarta, voltando na terça-feira aqui, minha gente, aqui no Brasil, além da ata do Politburo que eu comentei com vocês, nós tivemos o IPCA aqui do Brasil. O IPCA veio deflacionário. Se vocês, eu abri com vocês aqui no resumão, nós olhamos o relatório juntos e a gente viu que o núcleo da nossa inflação melhorou, a inflação de serviços melhorou, a habitação melhorou, que no último dado veio muito ruim. Então, assim, além de o nosso maior cliente comercial estar prometendo estímulos em ata, né? Nós tivemos um IPCA fraco aqui no Brasil e quando a inflação é fraca, a expectativa de corte de juros pelo nosso Copom é positiva, tá? Outro ponto aqui também. Aqui no Brasil tivemos a mudança da nossa classificação de rating pela Fitch, que é uma empresa classificadora de rating, obviamente, e a nossa classificação melhorou. Isso também atrai investimento de fora. Então tivemos várias notícias positivas aí, pelo menos nos 3 primeiros dias da semana, fazendo com que a nossa bolsa ficasse em alta e permanecesse em alta, pelo menos nos 3 primeiros dias da semana. Ok? Bom, deixa eu ver se nos 3 primeiros dias faltou alguma coisa. Não. Vamos para o dia de quinta-feira, minha gente. Quinta-feira, as bolsas no mundo inteiro realizaram e o dólar no mundo inteiro subiu, que é como vocês podem ver aqui. Isso aqui não foi uma movimentação de Brasil, foi uma movimentação do mundo, tá? Por conta de... Então, por conta de vários fatores, tá? Eu li vários relatórios, várias análises, cada analista, cada economista, cada analista de mercado trouxe uma análise diferente e no final das contas chegou-se à conclusão de que a movimentação de queda, principalmente da nossa bolsa no dia de ontem, foi proveniente de vários fatores combinados, né? É a chamada aí tempestade perfeita, né? Bom, vamos falar de quinta-feira, então. Quinta-feira começa, minha gente, com o PIB dos Estados Unidos vindo muito forte. Muito forte. Pedidos iniciais de seguro-desemprego vindo muito fraco. Ou seja, o trabalho nos Estados Unidos segue forte e a economia dos Estados Unidos está mais forte do que o mercado esperava. E isto é inflacionário. Você pega a alta de commodities, que eu comentei com vocês que a semana começou com alta de commodities. Né? Então, alta de commodities é inflacionário. Uma economia aquecida é inflacionário. O mercado de trabalho aquecido é inflacionário. Então, o mercado já começou a ficar mais cauteloso se uma segunda onda de inflação não poderia vir, fazendo com que o Banco Central lá dos Estados Unidos tivesse que subir os juros por lá. Então, isso trouxe cautela para o mercado na quinta-feira de manhã. Tá?
Na quinta-feira de manhã também, minha gente, teve decisão de política monetária na zona do euro. E eles subiram juros em 0,25, como foi prometido, e o discurso da Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, foi muito alinhado com o discurso do Jerome Powell no dia anterior lá nos Estados Unidos, onde ela deixa as portas abertas para uma alta ou uma manutenção de juros por lá na próxima reunião, a depender de dados. Vale lembrar que até a última reunião ela já anunciava um aumento de juros contratado para a próxima reunião. Ela não dava margem para dúvida. Dessa vez, ela deixou a porta aberta para não aumentar os juros a depender dos dados. Então, esse discurso dovish, novamente, faz com que o diferencial de juros de países desenvolvidos com países emergentes continue atrativo para que os estrangeiros invistam aqui. Mais um fator que faz com que o nosso dólar, não só aqui, como do México, como vocês viram no slide anterior permaneça aí no campo negativo. Ok? Então vamos lá, tivemos o PIB dos Estados Unidos. Então, pela manhã, na quinta-feira, os mercados estavam calmos, ok? Só que aí, ao longo da tarde, os mercados viraram e fecharam no negativo. Vamos aos pontos. Bom, primeiro, lá nos Estados Unidos, o FDIC, ele aumenta o depósito obrigatório dos grandes bancos dos Estados Unidos, e isso negativa consideravelmente, pesa demais no setor bancário. Ou seja, os bancos, minha gente, eles têm um depósito obrigatório junto da FDIC, lá nos Estados Unidos, eles têm esse depósito obrigatório, já expliquei para vocês isso em outro resumão. Eles têm esse depósito obrigatório. Se você aumenta esse depósito obrigatório, os bancos precisam tirar dinheiro de circulação e emprestar menos dinheiro, fazer o dinheiro circular menos, diminuir sua rentabilidade e seu lucro na medida em que eles circulam com dinheiro, eles precisam reduzir isto para que o valor obrigatório fique lá junto da FDIC, tá? E isto, minha gente, contaminou o setor bancário dos Estados Unidos na quinta-feira, que caiu em bloco. E isto contaminou o nosso setor bancário, que também caiu em bloco no dia de ontem. Então, primeiro fator de queda do dia de ontem. Além da... Segundo, porque o primeiro foi a preocupação de dados fortes lá nos Estados Unidos. Então, segunda preocupação, FDIC. Terceira preocupação, minha gente, política monetária do Japão. Lá no Japão teve a decisão de política monetária que foi à noite. Só que no período da tarde, quando os mercados do Ocidente estavam abertos, ventilou-se aí de que eles aumentariam a sua curva de juros, tá? Hoje, por exemplo, o que acontece? No Japão, eles têm um limite da curva de juros, em que ela podia variar entre mais e menos 0,5. E eles aumentaram para 1%. Tá? Ou seja, os juros, a curva de juros futura por lá pode subir até 1%. Traduzindo na prática, o que isso significa? Significa que o Japão, que é um país desenvolvido, seguro, se torna um país atrativo para investimento, porque na medida em que ele tinha taxa, ainda tem, na verdade, né, taxa de juros negativa, está começando a tomar decisões para controlar a inflação por lá, ele se torna um país mais atrativo para investimento, certo? E vamos lá, vamos entender. O Japão, minha gente, como ele sempre teve taxa de juros negativa, o Japão como país, ele sempre investiu em títulos fora do seu país. Porque como é que ele vai investir nele mesmo se a rentabilidade dele é negativa? Não faz sentido. Então, o Japão, os maiores investimentos do Japão são principalmente em títulos americanos. Bom, mas na medida em que ele, como país, se torna mais atrativo para investir, pode ser que o próprio governo deixe de investir em títulos americanos e passe a investir nele mesmo. Tá? E isso leva capital para o Japão, mas tira capital circulando no mundo inteiro. Entendem? Então, a decisão de política monetária lá do Japão, em que eles pretendem flexibilizar sua curva de juros, tornando o Japão um país atrativo, faz com que bolsas do mundo inteiro caiam e o dólar no mundo inteiro suba nesse sentido. No sentido de que o Japão se torna um bom e forte concorrente da circulação de dinheiro mundial. Você tem muito dinheiro, você vai preferir investir aonde? No Brasil ou no Japão? No México ou no Japão? Entendem? Então, essa competitividade de dinheiro mundial também provoca esse tipo de movimentação mundial, de movimentação do dólar e das bolsas. Ok? E isso também aconteceu no dia de ontem. Além disso, no dia de ontem tivemos quedas de commodities, porque as commodities começaram a se frustrar na medida em que não saía um detalhamento dos estímulos da China. Então, commodities em queda, isso afeta a nossa bolsa. E internamente aqui, minha gente, nós tivemos alguns ruídos no nosso mercado que eu vou comentar com vocês. O primeiro deles foi o seguinte: o governo Lula trocou o presidente do IBGE. Agora é o Márcio Pochan.
Márcio Pochan, tá? Ele troca o presidente do IBGE. Aí, primeiro ponto, quem é responsável por decidir quem vai ser o presidente do IBGE costuma ser a ministra do Planejamento. A Simone Tebet foi pega de surpresa, ela não foi consultada, isso gerou um desconforto entre a Simone Tebet e o presidente Lula. Já se fala, inclusive, que eventualmente ela vai sair do cargo, tá? Mas isso aí é ruído. Mas, de qualquer forma, por que o mercado não gostou dessa troca? Porque esse Márcio Pochan, que assumiu a presidência do IBGE, ele é conhecido, muito conhecido no mercado por fraudar dados, por fingir e manipular a informação. Tá? Ele já fez isso no passado, que ficou comprovado e ele ficou conhecido por isso. Essa é a fama dele. Tá? E vale lembrar, minha gente, que o IBGE ele apura o PIB e a inflação do país. Né? E, bom, vamos lá. O Banco Central ele vai cortar os juros quando? Quando a inflação cair. E agora, quem está na cadeira principal do IBGE é uma pessoa que é conhecida por fraudar dados. Então, o mercado entendeu isso como uma forma de manipular a política monetária do nosso país, sem que tire a autonomia do Banco Central. Foi uma articulação, né? Foi uma jogada. Então, o mercado não gostou disso. O mercado tem se manifestado em redes sociais, em cartas, gestores, bancos, sobre essa tomada de decisão do Lula. Então, isso pegou na quinta-feira. Além disso, minha gente, tem rolado vários ruídos em relação à Petrobras. Eu comentei isso com vocês aqui no resumão. Tem rolado vários ruídos em relação à Petrobras no que tange a saída do presidente e da diretoria. Tá? O governo aparentemente não está satisfeito com a presidência e a diretoria e estão querendo trocá-los. E coincide com o fato de estarem agora em reunião para decidir a política de dividendos. Se essa política de dividendos, minha gente, vier favorecendo o acionista, pode ter certeza que provavelmente o presidente da Petrobras vai ser trocado e eles já se falam da troca da diretoria inteira. Uma interferência política numa empresa de capital aberto, isso não pode. Então, isso derrubou o preço das ações da Petrobras no mercado, tá? E, por fim, na Vale, existe um ruído também que cresceu no dia de ontem, que o governo está querendo colocar o Manteiga na presidência da Vale. E como o governo ele é um maior acionista da Vale, ele está querendo fazer isso via conselho. Bom, não sei se é possível, não sei como que ele faria isso, mas de qualquer forma, o brasileiro ele experimentou o Manteiga, principalmente no governo Dilma. Tá? E assim, várias decisões atrapalhadas foram tomadas que afetaram a nossa economia e a gente viveu o que a gente viveu lá na época. Então, o Manteiga ele não é bem visto também pelo mercado. E na medida em que ele assume uma empresa de capital aberto como a Vale, ele não vai olhar mais para os interesses da empresa, ele vai olhar provavelmente para os interesses do governo, e é uma nova interferência do governo, só que agora numa empresa privada, inclusive. Tá, então, enfim, E além do mais, também ontem saiu o balanço da Vale, o balanço não veio bom. Tá? Ela tentou contrabalancear isso aí, anunciando um juro sobre capital próprio bom, tá? No seu balanço, mas de qualquer forma isso contaminou a Vale negativamente e ela acabou fechando a semana aí no negativo. Ok? Então, esse comboio de informações aqui, né? Esse comboio de notícias ruins que aconteceram ontem, fizeram com que as bolsas do mundo inteiro, inclusive a nossa, fechassem bastante negativas. Certo? Bom, hoje, como a gente pode ver, a nossa bolsa andou de lado, tá? E o nosso dólar não. O nosso dólar ele já realizou e fechou um pouco mais negativo de novo. Por quê? Hoje tivemos decisão não. Hoje saiu a inflação oficial dos Estados Unidos, que é o PCE, e ela veio fraca. Ou seja, aquela preocupação de ontem que o mercado tinha, que dados fortes dos Estados Unidos podiam provocar uma nova alta, hoje caiu por terra, na medida em que a inflação por lá está fraca. Então é assim, lá nos Estados Unidos nós temos uma economia forte, mas a inflação está caindo. Então, de novo, surge o argumento aí do soft landing, ok? Então, isso fez com que as bolsas dos Estados Unidos fechassem o dia de hoje positivas. A gente não consegue surfar tanto essa positividade no dia de hoje por causa dessas questões internas que eu comentei com vocês, tá? E porque commodities também estão em queda no dia de hoje, ok? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa para falar da semana. Não esqueci. Vou voltar para cá, então. Voltei. Então vamos lá, por fim, só para a gente fechar aqui, as ações que mais subiram essa semana foi Melius, as ações de Carrefour e Pets, tá? 26%, 9%, respectivamente. E as ações que mais caíram essa semana, IRB, Gol e Qualicorp. Certo, minha gente? Bom, então é isso. Um ótimo fim de semana para vocês. Espero que tenham entendido esse resumão aí da semana, né? Esses destaques da semana.
Se preparem para a semana que vem, descansem. Final de semana eu vou para Minas. E até semana que vem. Beijo. Ah, de antemão, segunda-feira não tem resumão, tá, minha gente? Porque eu estarei em voo voltando para Minas, bem no horário do resumão. Então, segunda-feira não tem resumão, eu volto na terça-feira. Mas a agenda econômica da semana vai ter, domingo, ok? Beijo.